Olá, muito bom dia, que a paz de Jesus, o amor de Maria estejam com todos nós. Estamos na segunda semana do tempo comum. A liturgia nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos que vão do 23 ao 28. Neste santo Evangelho, meus caros irmãos e irmãs, Jesus, ele vai nos revelar a necessidade que ele teve diante das situações que lhe foram apresentadas de quebrar paradigmas. E quebrar paradigmas não é uma tarefa das mais fáceis. Exige daquela pessoa que tem o ato dessa quebra, exige dela muita coragem. Porque muitas das vezes, na maioria delas, para não dizer em todas, há bastante retaliação, há bastante incompreensão, há bastante perseguição. E assim, não fora diferente com Jesus. Jesus, durante o seu caminhar, ele foi enfrentando muitas perseguições em razão desses seus esclarecimentos, que de fato eram, na verdade, grandes esclarecimentos, que infelizmente ou felizmente, ia de encontro à cultura do povo, à cultura daquele tempo. E Jesus tinha a missão de revelar a verdade. E dentro desse contexto de verdade por ele revelada, muitas das vezes batia de frente com situações que eram tidas falsamente ou ilusoriamente como verdades absolutas naquele tempo. Se nós observarmos o Evangelho de hoje, olha só o que acontece. Jesus está caminhando com seus discípulos por um campo. Provavelmente vindo de alguma pregação, provavelmente estavam cansados, provavelmente estavam famintos. E seus discípulos vão apanhar algumas espigas que estavam por ali. Vejam, os fariseus vão questionar Jesus por esse ato. Os fariseus vão questionar Jesus o porquê que seus discípulos estavam pegando essas espigas num dia de sábado. Ora, os discípulos de Jesus estavam com fome. Jesus vai se utilizar do Antigo Testamento, olha só que bonito, para poder esclarecer aqueles fariseus que estavam o questionando. Ele vai dizer assim, olha, vocês não lembram de Davi? Davi, quando estava com os seus, e de repente, diante de uma necessidade, que também eles estavam com fome, eles adentraram no templo, pegaram as ofertas, as comidas que estavam ali de oferta a Deus, que somente os sacerdotes podiam consumi-las. Davi vai pegar e vai comer. E vocês não falam nada disso. Vejam como era incoerente até mesmo aquelas situações que os fariseus e doutores da lei defendiam com tanto vigor. Jesus vai deixar muito claro que era necessário que eles mudassem o seu olhar diante de todos aqueles preceitos, de todas aquelas regras, diante de todos aqueles paradigmas que eles tinham como modo de viver. O povo naquela época estava bastante oprimido. Era um encargo de regramentos muito grande. E eles viviam tudo aquilo num fundamentalismo que, ao invés de elevar o seu espírito a Deus, estava escravizando-os, estava prejudicando o seu próprio viver. Em outro contexto, Jesus vai dizer, olha, mas o que é preferível? Deixar que um irmão morra de fome? Deixar que algum doente não seja atendido em sua saúde? Ou apenas respeitar o preceito de sábado e deixar que essas pessoas se prejudiquem, se deem mal, porque eu não pude agir por conta que eu estava preso, escravizado dentro de um preceito? Jesus vai deixar muito, muito claro. O sábado foi feito para o homem.
e não o homem para o sábado. As leis foram feitas para edificar o homem e não para escravizá-los. O que faltava para os fariseus era este bom senso, é esta sabedoria, é esse bom discernimento que eleva o ser humano a um patamar de cuidados uns para com os outros. Jesus vai revelando o amor de Deus nesse sentido. Olha, o amor que eu estou revelando não é um amor que se realiza em si mesmo, mas é um amor que se realiza na medida que eu consigo edificar a vida do outro, tornar a vida do outro mais feliz. Percebam? Veja como Jesus vai no seu caminhar deixando muito claro a verdade que precisamos defender, a verdade que precisamos nos submeter, muito mais do que qualquer tipo de preceito, de lei, de paradigma, principalmente aquelas que impedem, que embaraçam, que dificultam o ser humano de ajudar outro ser humano. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, esse ensinamento de Jesus serve para a vida de nós, de cada um de nós no dia de hoje. Porque também nos dias de hoje nós estamos envoltos em meio a uma série de regramentos, de legislações, e que muitas das vezes são legislações que não nos edificam, que não proporcionam que nós edifiquemos outros. E nós precisamos seguir acima de qualquer lei, acima de todas as leis, existe uma lei maior, primeira, que é a lei do amor. Esta lei que Jesus deixou para nós: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este mandamento, nós não podemos deixar de segui-lo, mesmo que para isso tenhamos que infringir qualquer tipo de lei, de preceito, de normativa. Não importa. A lei maior é a lei que vem de Deus, é a lei do amor. Que nós jamais nos esqueçamos disso. Que nós não nos apeguemos a nenhum tipo de extremismo, de fundamentalismo, que faça com que, ao invés de termos um olhar caridoso para o nosso irmão, nós acabamos por julgar e condenar porque estamos presos, escravizados em legislações que muitas das vezes não pregam o amor de Deus. Que nós tenhamos isso de forma muito madura na nossa vida e que possamos, de fato, seguir este nosso caminhar, sim, obedecendo aos preceitos da igreja, às legislações, tudo aquilo que nos ordena, mas que tenhamos um bom discernimento, sabedoria para lidar com todas essas situações. E isso nós só teremos se nós nos dispusermos a termos uma vida de oração. Fora da oração, nós não conseguiremos ter um bom discernimento. Fora dessa busca por Deus, nós não conseguiremos. Fora da presença do Espírito Santo, nós não vamos conseguir. Clamemos para que esse Espírito do Senhor que habita em nós, que Ele possa ser luz na nossa vida, nos guiar diante de todas as situações complexas, muitas das vezes, que são colocadas ao nosso discernimento, e que Deus, pelo Teu Filho amado Jesus Cristo, que veio quebrar paradigmas, também nos encoraje muitas das vezes a quebrar paradigmas, modelos, situações já pré-determinadas e que muitas das vezes desconsideram, numa ausência de caridade, aquilo que de fato é necessário para edificar a vida do outro, para viver a lei maior, que é a lei do amor. Amém? Muito obrigado, meus caros irmãos, pela companhia nessa partilha. Espero que de alguma maneira ela possa ter contribuído para edificar a sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, deixe aí a sua curtida, compartilhe, se inscreva neste canal para que assim nós possamos juntos continuarmos evangelizando. Vou deixar aqui na descrição também um link.
Se você quiser acessar este link, você entrará no grupo de WhatsApp, onde nós também publicamos as nossas evangelizações e você assim terá acesso com mais facilidade. Tá joia? Tenhamos todos um santo e abençoado dia e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho de Jesus.